Vamos nos preparar para ouvir a mensagem pregada de Deus nessa noite. E eu quero convidar para vir ministrar para nós a irmã Maria José. Ô pastor Marcos, você faz a gentileza de trazê-la aqui? Aí você já fica aqui com ela também. Ela me disse, Fabrício, eu perguntei para ela qual a música, para o Fabrício lá te acompanhar. Ela falou, então, é um hino antigo. Então, assim, quando a irmã José fala que é um hino antigo, eu acho que deve ser antigo mesmo. Então, ela vai cantando aqui e você vai ver o que você vai fazer, o que ela vai fazer contigo, o que ela vai fazer com ela. Só tenho uma certeza, que o Espírito Santo vai conduzir você e vai conduzir ela. Isso eu sei. Saúde a igreja na santa paz do Senhor. Eu estou aqui, só Deus sabe como eu estou. Nosso pastor tem, meu Deus amado, este poder de Deus de me dar esta oportunidade, mas eu estou aqui, ó. Eu vim de um lugar, num instantinho só, eu vim de um lugar que eu não aguentava de tanto frio, lá de Santo Aleixo. Cheguei aqui agora, pronto. Ah, meu Pai, mas Deus está conosco, Deus está aqui nessa igreja para nos abençoar, a todos que entraram por essas portas, que não saiam de mãos vazias, no nome santo de Jesus. Então eu quero louvar um hino, é dos antigos, mas não é muito antigo não. Mas é uma bênção de Deus, porque já tenho até testemunhos desse hino, mas eu não vou falar não, porque dá muito tempo. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou neste santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono
pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu é a razão do meu viver, eu não posso me calar. Tenho adoração no meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência, adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Glórias a Deus, Pai, no nome santo de Jesus, meu Deus. Muito obrigada, meu Pai. Eu só quero agradecer a Deus por esta igreja, por todos que entraram por estas portas e continuam entrando sempre. Amém. E nós temos que orar muito por os nossos familiares que ainda não se chegaram aos pés de Jesus Cristo. Mas que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Eu agradeço. Amém e amém. Deus está na casa, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo inunde o seu coração e a sua vida. Eu ouvi dizer de que o grupo do Glória a Deus veio hoje. E quando o grupo do Glória a Deus se reúne, a casa estremece. Olha ele aí, ó. Olha o grupo que eu falei chegando. Então, vamos combinar uma coisa. Quando Deus falar contigo, dê um glória a Deus, para eu saber que não é só eu que estou ouvindo, você também está recebendo de Deus. Como dito aqui pelo pastor, nós entramos numa semana crucial, semana de oração, a terceira do ano. E fato é de que nós vamos guerrear essa semana. Você pode não ver, mas nós temos um inimigo. Assim como o texto lido agora do profeta Daniel, o nosso inimigo, ele está atento a tudo e a todos. E tem bênçãos que ainda não chegaram nas nossas mãos, na nossa vida, porque o inimigo está impedindo, travando, amarrando, e está faltando em nós um pouquinho só de discernimento. E aí eu quero que o Espírito Santo de Deus, na noite de hoje, segundo a palavra do Senhor, ministre no nosso coração. Para tanto, abra por favor a sua Bíblia
em Atos dos Apóstolos, o capítulo 8. Essa mensagem falou muito ao meu coração e todas as vezes que eu tenho a oportunidade de voltar nessa mensagem, eu sou abençoado, porque eu aprendo um pouco mais e de fato encontro direcionamento. Atos dos Apóstolos, o capítulo 8. Dos versículos 26 em diante. Atos dos Apóstolos, o capítulo 8, versículo 26 em diante. Mesmo assentados, eu quero te pedir que, com toda a reverência, acompanhe o que diz as Sagradas Escrituras. Filipe e o eunuco. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegaram a certo lugar, onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui a água, que me impede que sejas batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crede de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Senhor, Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Pai Santo, Deus bendito, estamos uma vez mais diante de uma porção da Tua Palavra e te rogamos pela iluminação e orientação desse Espírito que conduziu Filipe até esse deserto, que o Senhor desvende os nossos olhos e os nossos ouvidos
para vermos e ouvirmos o Teu agir e o Teu falar em nossas vidas. Que tenhamos na noite de hoje, uma vez mais, orientação e iluminação do Teu Espírito, para que essa palavra que agora lida, seja aplicada em nosso coração. Repreende toda a artimanha do inimigo, toda cilada, todo laço, todo empecilho, tudo aquilo que possa roubar a nossa atenção e nos impedir de ouvir a Tua voz, seja repreendido no nome de Jesus, o Teu Filho, o nosso Senhor. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda estiver com a sua Bíblia aberta, você vai encontrar no versículo de número 26 uma expressão que me chama a atenção. Me chama a atenção porque nos dias de hoje, essa expressão ela tem sido, não sei se posso usar essa expressão, desacreditada no meio evangélico. Porque essa expressão começa exatamente com um anjo do Senhor falando. Aí, nós encontramos, eu digo desacreditada em nosso meio, porque nós encontramos uma gama de evangélicos, ou melhor dizendo, nominados, ou que se nomearam evangélicos, dizendo de que o anjo do Senhor não fala mais, dizendo de que Deus não fala mais. E eu estava em uma programação um dia desses e, de repente, um seminarista pediu a palavra e ele disse assim: olha, a gente precisa tomar muito cuidado com esse negócio de que Deus fala, de que anjo fala, porque tudo que Deus precisava falar para nós. E aí ele levantou a Bíblia e disse assim: está aqui, está falado aqui. Portanto, se nós precisarmos de uma resposta de Deus, ela já está escrita. E aí eu estava atrás dele, e aí ele usou o nome de um teólogo nosso, para se embasar em uma fala desse teólogo, que crê que cessaram-se os dons. E quando ele acabou a fala dele, eu estava atrás, eu coloquei a mão no ombro dele e falei assim: precisamos tomar cuidado com o extremismo de ambos os lados, de ambas as partes, porque eu faço parte de uma geração que acredita que Deus ainda fala. Prova disso é de que você está casado há 20 anos, e quando você quis casar-se com a sua esposa, você procurou aí a resposta, se era essa ou não? Ela disse: não, mas aí é outra história. Eu falei: então, cuidado com o extremismo. E aí a gente encontra aqui o anjo falando ao Filipe. Então nós precisamos entender de que Deus ainda usa anjos para comunicar, para falar, para se expressar conosco. Às vezes somos nós que não os vemos, ou às vezes não acreditamos, ou não damos crédito no que Deus está falando através dos anjos. Mas Deus ainda fala. Agora, o texto ele está acontecendo e um turbilhão de coisas estão acontecendo também ao redor. E o capítulo 8 ele começa após a morte de Estevão, um mártir que acabara de ser apedrejado com consentimento do jovem Saulo. O texto diz que Saulo está de braços cruzados, olhando Estevão ser apedrejado. E de repente Estevão olha, fita com os olhos para os céus e não imputa nenhuma maldição àqueles homens, muito pelo contrário, ele diz: eis que eu vejo os céus abertos e os anjos do Senhor. Então Estevão libera essa palavra. Aos pés de Saulo é lançada as vestes de Estevão. A perseguição está ferrenha. Saulo está matando os cristãos, está encarcerando os cristãos. E é nesse contexto que surge esse texto. Filipe vai se levantar como um evangelista. Filipe agora
vai estar trazendo as boas novas de salvação. E ele começa a evangelizar. O capítulo 8 está debaixo desse evangelismo de Filipe. Ele começa a pregar às multidões, e as multidões começam a se converter a esse Cristo. De repente, Filipe pensa: acabou, já fiz muito, já alcancei muito, está bom aqui. De repente ele está em casa, de boa, controle na mão, procurando um filme na Netflix, e de repente o anjo aparece. E agora o anjo vai tirar ele do seu lugar de conforto e vai levá-lo ao deserto. E pasmem, ele não fez nada que merecesse com que ele estivesse no deserto. Às vezes, nós somos levados ao deserto, para que no deserto sejamos nós a boca profética de Deus para aqueles que ainda não o conhecem. Deserto não foi feito para punição. Deserto foi feito para aprendizado. João Batista que o diga. Mas o fato é de que esse homem agora está no deserto. E aí o anjo agora já se transforma, não é mais um anjo. Começa dizendo que é um anjo. De repente muda, agora já é o Espírito com E maiúsculo. Só que Filipe está ligado. Filipe tem os ouvidos aguçados. Filipe sabe quem está falando com ele. Filipe dá crédito à voz, porque ele está num lugar de conforto. De repente o anjo diz: olha, sai daí e vai para um deserto. Ele vai. Quando ele chega no deserto, ele vê essa carroça, esse carro, essa carruagem, e o Espírito se aproxima dele e diz: está vendo esse carro? Corre, se aproxima dele. E ele corre, e ele se aproxima da carruagem, da carroça, do carro, e de repente ele ouve que dentro da carroça tem alguém fazendo uma leitura, e a leitura é do profeta Isaías. E aí então eu não sei se ele bate na porta da carruagem e faz uma pergunta: entende isso que está lendo? E ele responde: como eu vou entender se não tem quem me explique? E então ele faz um convite. Ele pede para que o Filipe entre na carruagem, na carroça. Agora, Filipe está dentro da carroça. E dentro da carroça, o Filipe vai começar a discorrer sobre os textos bíblicos. Muito provavelmente ele falou de Isaías 56, para depois ele falar de Isaías 53, que era a grande dúvida desse homem. E aí então ele fala, ele anuncia a Jesus para esse etíope, que segundo o texto que nós lemos era importante na Etiópia. Era, podemos dizer, chamar, se fosse no dia de hoje, o ministro da economia, da fazenda. Era quem de fato geria, administrava todos os recursos dessa rainha de Candace. Era com ele que estava todas as finanças. Era ele quem detinha todo o dinheiro e sabia quanto ela tinha. E é sobre a sua responsabilidade que está a economia desse reino. Então ele era importante, ele tinha alcançado um local de destaque, ele estava administrando muitos recursos, mas faltava entendimento. E aí de repente ele se vê nessa situação. E o texto diz que ele tinha ido a Jerusalém adorar. O texto diz que ele saiu da Etiópia, um país na África, continente africano, e agora vem a Jerusalém, para lá em Jerusalém adorar. E ele só vai fazer isso porque um dia uma outra mulher, uma outra rainha de Sabá, fez-se conhecido ali naquele território o poder do grande Deus através de Salomão. E agora ele vai subir a Jerusalém para adorar. E desce da casa de adoração, da casa de oração, com uma dúvida. E a dúvida era: de quem o texto que o profeta escreveu está falando? Eu não consigo entender, eu não consigo compreender. Nós vivemos em uma geração que quer a resposta e quer que tudo seja explicado em imediato.
mas nem tudo nós vamos saber explicar, responder. E tem coisas que nós só vamos entender no céu, na glória. Os próprios discípulos, um dia andando com Jesus, disseram assim: Senhor, como é que é isso? Aí o Senhor disse: olha, hoje não compreende vos entender isso aí, mas amanhã. Então tem coisas que acontecem na nossa vida, tem coisas que acontecem na nossa casa, que de fato nós não vamos ter entendimento, nós não vamos saber, mas tem outras que compete a nós sabermos. E como é, pastor, que nós vamos conhecer? Como é que nós vamos fazer conhecido essas coisas que a gente está diante dos nossos olhos, está diante de nós não conseguimos compreender? Do jeito que esse eunuco fez. Esse eunuco está dando lições para nós importantíssimas, em um texto que é autoexplicativo com 3 personagens: o Filipe, o eunuco e o Espírito, que também barra anjo. E esses 3 personagens estão amalgamados em um mesmo contexto, em uma única história, mas com um sentido que, se nós não tivermos discernimento espiritual para entendermos e para compreendermos, nós vamos ler e vamos passar sobre ele sem de fato compreender. O que eles estão vivendo aqui nesse momento é a perseguição. Atos 1:8 vai dizer: recebereis o poder ao descer sobre vós o meu Espírito Santo, e sereis minha testemunha em Samaria. Então o Filipe é testemunha lá em Samaria. Filipe está vivendo em Samaria, testemunhando o Cristo. Só que para ser testemunha do Cristo, nós precisamos entender de que às vezes nós vamos passar por lugares e por locais que nós não queríamos passar, mas que, se Ele nos conduzir por esses lugares, por esses locais, sejamos nesses lugares e nesses locais a voz profética de Deus para essa nação. E aí então o texto é claro. Só que nas entrelinhas tem 3 coisas que eu gostaria de observar com você nessa noite. A primeira delas é de que, se nós estivermos dispostos a dar ouvido ao anjo do Senhor, estejamos também dispostos a obedecer o que o anjo diz. O que nós vivemos no dia de hoje é um montão de gente orando, pedindo resposta, pedindo orientação, pedindo direção, e quando o anjo fala, quando Deus fala, quando o Espírito fala, porque não é o que nós queremos, porque não é o que nós buscamos, nós não aceitamos. Uma geração mimada, uma geração que não pode ser contrariada, uma geração que foi criada em um ambiente onde tudo é deles, e só eles que podem, e só eles que querem, e só eles que têm que receber, ninguém mais pode receber nada. Quando a gente ouve um não, a gente rapidamente viramos ou mudamos a nossa expressão. O meu neto Davi, ele muda na hora. Quando ele quer fazer alguma coisa e a gente não deixa, ou alguém toma a frente dele, ele muda. Ele faz um bico, fecha o rosto, junta os braços e fica de lado. É essa geração. A geração que não está preparada para ouvir aquilo que Deus tem para nós. Queremos ouvir aquilo que achamos que é melhor para nós. O Filipe tinha tudo para rejeitar o que o anjo tinha falado, porque o Filipe tinha acabado de evangelizar, o Filipe tinha acabado de batizar um número expressivo de pessoas, e agora o anjo vai aparecer para ele, vai se apresentar para ele e vai levá-lo ao deserto. E pasmem, às vezes eu e você só entramos em deserto para no deserto nós sermos boca de Deus. O deserto nem sempre é para nos punir, e o deserto nem sempre é para nos magoar, para nos maltratar. Às vezes nós só estamos no deserto para lá, naquela situação, naquele lugar, nós sermos a extensão da graça, do amor, da bondade e da misericórdia do Senhor. Um dia uma irmã lá na igreja deu um testemunho, um testemunho. Ela tinha um menininho, hoje já um rapaz, já de uns 17 anos, 18, mas ele era muito agitado. E aí disseram que o menino era imperativo, não parava, e de fato ele não parava. Ele entrava por baixo do banco na hora do culto, no último banco saia lá na frente, se arrastando, se rolando, ele não parava, ele era espoleta. E aí ela foi no PAN 404 em Caxias,
para procurar, para tentar uma psicóloga. E aí chegaram lá 3 e pouco da manhã, encontraram uma senhora na frente, quase 4 horas da manhã. A senhora começou a louvar, e louvava corinho, e louvava hino, e vai daqui, vai dali. Ela falou que aquilo, e ela era do ministério de louvor da igreja, e ela começou a se incomodar com o louvor daquela senhora. E aí pensou assim: gente, vai dar 6 horas da manhã, essa mulher está cantando desde 4 horas, está pior do que Curió de 18, repetição não para. Será que ela não tem problema nenhum? Todo mundo que está nessa fila tem algum problema. E aquilo foi incomodando ela. Quando foi dando umas 6h30, ela falou que não aguentou, e ela perguntou para a senhora assim: a senhora está aqui por causa de quê? A senhora não tem nenhum problema, não? A senhora está cantando? Ela falou: não, minha filha, muito pelo contrário. A minha filha engravidou de gêmeos, tomou remédio para abortar, não conseguiu, nasceu 2 crianças, sem os membros inferiores e os membros superiores. Quer piorar a história? Minha filha foi embora de casa, eu não sei por onde anda, as crianças já vai fazer 3 anos, eu nunca mais a vi. Não sei se está viva ou se está morta. Mas aí ela disse assim, emendou: eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Às vezes, Deus nos coloca em um ambiente para que ali as pessoas possam olhar para nós e ver Ele. Porque segundo a sua palavra, eu e você, nós somos imagem e semelhança dele. Então que saia da nossa boca, quando estivermos passando pelo deserto, se precisarmos passar pelo deserto, palavras que vão edificar vidas, palavras que vão transformar vidas, palavras que vão libertar vidas, porque é nos seus lábios, é nos nossos lábios que existe a palavra de vida, e Ele confiou a nós. A segunda coisa é de que dentro dessa carruagem, aparentemente, tinha muitas riquezas, muitos bens, muito luxo. Eu não duvido disso. Quem sabe as éguas que puxavam essa carruagem eram aquelas famosas éguas egípcias, tanto Salomão e Davi fala. Quem sabe era puxado por éguas valiosíssimas, cheio de linho, cheio de ouro, estofo de linho puro dentro dessa carruagem. Mas de fato, faltava entendimento. A segunda coisa é de que às vezes parece que a nossa carruagem está embalada, está andando, correndo, voando. E a gente pensa mesmo que estamos embalados. Tudo indo bem, 1000 maravilhas, prosperando. Glória a Deus por isso. Mas de repente, alguém que está andando ou correndo a pé, consegue chegar nessa carruagem. Aí a gente tem uma revelação. Nós não estávamos correndo como pensávamos que estávamos correndo. Não estava tudo bem como pensavam que estava tudo bem. Nós estávamos sendo iludidos ou enganados pelo nosso desejo, pelo nosso coração vaidoso e temoso. Esse homem, de dentro dessa carruagem, cheio de luxo, cheio de riquezas, está descendo de Jerusalém, um lugar que ele foi para adorar. E eu quero abrir aqui um parênteses. Nem sempre subir até Jerusalém, levantar as mãos na hora do louvor, se emocionar, cantar, chorar, vai nos impedir de vivermos dias de lutas, dias difíceis. Mas creia em uma coisa: quando esse dia chegar, se esse dia chegar, sempre do seu lado estará o Espírito de Deus. A pergunta é: seus ouvidos estão afiados? Você está dando crédito à voz do Espírito Santo de Deus? Só que no meio dessa riqueza toda, no meio desse luxo todo, faltava discernimento, entendimento. E às vezes a gente julga que porque temos muito,
ou porque alguém tem demais, tem muito, essa pessoa é feliz, essa pessoa é próspera, e na realidade, lê do engano. São conceitos mundanos que nós estamos aplicando na vida dessas pessoas, quando na realidade, aquilo que de fato elas estão precisando, Deus confiou a nós. Está comigo, está contigo. A realidade desse texto é de que esse homem vem a Jerusalém, adora, e desce da adoração, da casa da adoração, com uma dúvida: o que é isso? De quem ele fala? Que amor é esse? Quem é que vai me esclarecer? E aí de repente é nessa hora que o Felipe bate a porta e faz uma pergunta. E aí? Está entendendo o que você está lendo? E ele diz: como eu posso entender? A terceira e última aplicação para a nossa vida. Essa carruagem pode ser a sua vida. Essa carroça pode ser a sua casa. Essa carroça pode ser o seu casamento. Essa carroça pode ser só o que você sabe que é. Mas se você convidar o Espírito para entrar, Ele vai revelar e vai desvendar aquilo que os seus olhos estão vendo, mas que nós não estamos entendendo. É isso que aconteceu. A partir do momento que Felipe entrou, o entendimento chegou. Eu queria, nessa noite, nesses poucos minutos, fazer com que você viva esse momento, esse período, essa semana de oração, onde, se você estiver com seus ouvidos atentos, eu creio piamente que Deus vai falar contigo. Eu creio piamente que Deus se manifestará através de um anjo, através de uma pessoa, eu não sei, mas eu sei que Deus te dará a resposta que você tem clamado, que você tem pedido. Mas a pergunta é: você está disposto? Você está disposta a pedir para que o Espírito Santo entre na carruagem do seu coração, para fazer você entender aquilo que você ainda não conseguiu entender? E aí eu queria fazer uma oração. Eu queria que você fizesse desse louvor a sua oração. E a partir desse louvor, você que está pedindo entendimento, vem até aqui à frente. E a carta de João, as revelações apocalipse de Jesus, ele diz assim, ó: eis que eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a sua porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. O grande desafio para nós hoje: estamos dispostos a abrir o coração para que o Espírito Santo entre? Estamos dispostos a dar a rédea dessa carruagem chamada vida, que nós achamos que é nossa, mas que não é, e que estamos vivendo e enfrentando coisas que não conseguimos entender, única e exclusivamente porque não passamos a rédea para quem de direito? Se você quiser fazer isso, enquanto o Ministério de Música vai estar cantando esse louvor, faça desse louvor a sua oração. E se você quiser receber essa oração, venha